Agora, para ministrar a palestra sobre terapia com antirretrovirais, gostaríamos de apresentar o Dr. José Carlos Couto Fernandes, que tem bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho, doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, pesquisador titular em Saúde Pública do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, coordenador do Laboratório de Referência Nacional da Organização Mundial da Saúde para a Genotipagem e Vigilância da Resistência Transmitida do HIV-1 aos Antirretrovirais e coordena o Serviço de Referência e Genotipagem do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz. A palavra é sua. Quando faltar 5 minutos, eu aviso. Muito obrigado pela apresentação, né? É um prazer estar aqui com vocês, colaborar com esse simpósio, esse primeiro simpósio organizado pelo corpo discente, né, dessa universidade. Então, realmente, para mim é um prazer. Eu não poupo esforços nem conhecimento, porque eu acho que o conhecimento e o futuro da ciência desse país está na mão de vocês. Então, eu já digo de antemão, estou aberto até depois, né, parece que vai haver uma discussão, né, então pretendo participar. Vocês, qualquer dúvida, porque é um assunto complexo, é um assunto bastante extenso, são mais de 25 medicamentos, que eu vou tentar passar para vocês uma história com relação à evolução desses medicamentos e seu uso atual hoje no Brasil, porque eu acho que o que importa é o atual, né, que hoje, a partir de 2018, houve uma grande mudança, um esforço mundial coordenado pela Organização Mundial de Saúde, no sentido de unificar a terapia antirretroviral, simplificá-la, conjugá-la, tanto posologicamente como a nível de quantidade de medicamentos. E hoje você tem numa cápsula 2, 3 medicamentos. Isso facilitou muito a adesão à terapia, e eu vou mostrar aqui para vocês os resultados que a gente vem observando nos últimos anos, né? Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, tenho também assessorado nos últimos anos, né, o Ministério da Saúde nessa parte de genotipagem da resistência do HIV. Então, nós prestamos suporte logístico, científico, tecnológico, mas vamos ao assunto, que é isso que interessa. Eu posso compartilhar aqui? Bom, então é isso. Na verdade, eu vou tentar dar um apanhado para vocês rápido, né? O tempo é escasso, de um assunto bastante amplo e um pouco da nossa experiência, né, nessa pesquisa que já dura 30 ou quase 40 anos. Nós participamos do primeiro isolamento do HIV no Brasil, né? Isso na época por um baiano, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, na época do Rio de Janeiro, Dr. Bernardo Galvão Castro Filho, e que, em função de todos os avanços conquistados a partir desse feito, né, muita coisa se implementou no Brasil. Que todos vocês sabem, a nível de imprensa leiga, o Brasil é um modelo, né, mundial no que diz respeito ao programa de combate à transmissão do HIV, sua prevenção, assistência e monitoramento dos pacientes infectados. Então, eu já fui apresentado, eu partirei rapidamente para as estatísticas recentes, publicadas anteontem pela UNAIDS, né, é o Sistema das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para a Prevenção e Políticas de Terapia Antirretroviral das Nações Unidas, que contabilizaram até 2019, que são os anos mais confiáveis e que a gente vem monitorando ao longo dos últimos 30 anos, totalizou 38 milhões de casos, né, de pessoas vivendo com HIV/AIDS até, como eu falei, fim de 2019. Até julho agora de 2020, foram contabilizados 25,4 milhões de casos. Acredita-se muito que esses números foram impactados diretamente pela pandemia de Covid, mas também refletem, né, uma ação efetiva do controle da transmissão exercida pela terapia antirretroviral, tudo isso coordenado a nível mundial pela Organização Mundial da Saúde e no Brasil pelo Ministério da Saúde, né? Infelizmente, em 2019 totalizaram 1,7 milhões de novas infecções, né? Quase 700 mil pessoas morreram de doenças relacionadas ao HIV ou as suas consequências, ou as consequências da AIDS até o fim de 2019, né? E
quase 76 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia, quase 80 milhões de pessoas, né? Desse total, quase 32,7 vieram a óbito. No Brasil, os dados também são bastante animadores e, desde o início da epidemia, com o surgimento dos primeiros casos em 1980, o Ministério da Saúde do Brasil contabilizou mais de 1 milhão de casos de pessoas vivendo com HIV/AIDS, né, com uma média anual de novos casos de 39 mil. Né? Isso já mostra um declínio significativo dos últimos anos, na medida que, nos últimos 5 anos, em 2013, esse total era de quase 44 mil novos casos. Né? Então, esse total vem baixando, infelizmente, lentamente, mas vem baixando. A notícia ruim é que nós detectamos, nos últimos anos, um aumento significativo na região Nordeste, principalmente entre jovens de baixa renda, né? Mas nas demais regiões, inclusive o Brasil, né, representado aqui, e o Sul, né, representado em roxo, vem apresentando um declínio progressivo nos últimos anos de novos casos da infecção. Eu vou deixar os dados aqui, esses slides depois vocês podem ter acesso, não vai ter problema nenhum, não vou perder, gastar tempo, né, com números. Vamos ao que interessa, né? Esse é o HIV, é o nosso vilão, é o agente etiológico da AIDS, né? Da síndrome de imunodeficiência adquirida. É um vírus da família Retroviridae, da subfamília Lentivirine, do gênero Lentivírus, que são caracterizados basicamente por vírus que desenvolvem infecções crônicas de longa duração. É um vírus envelopado que apresenta espículas de ligação ao receptor da célula linfocitária. Isso não compararia similarmente ao Covid, mas as espículas, né, as coroas, mas seriam um equivalente ao HIV, né, a chave de entrada na célula hospedeira. Tudo isso faz parte de um complexo composto também da membrana celular que foi carreada por brotamento, que se mantém estruturalmente por uma estrutura proteica denominada matriz, que alberga no seu interior o capsídeo, que é uma estrutura altamente antigênica, e ali contém o genoma do HIV, que é composto de 2 fitas de RNA de polaridade positiva, mais as enzimas de replicação, a transcriptase reversa, a protease e a integrase. Enzimas essas que são os alvos específicos da terapia antirretroviral. Por isso que não existe um remédio efetivo que atue até o momento nas 3 enzimas replicativas do HIV. Né? Então, é um vírus, não vou entrar no detalhe do seu genoma, né, mas devido à sua estrutura ser composta de RNA dupla fita, isso favorece diferentes eventos de recombinações que são hoje observados a nível mundial, onde diversas formas recombinantes entre tipos, subtipos e grupos, né, podem levar à formação de vírus com características citopatogênicas e de susceptibilidades a drogas diferenciadas. Mas isso já é um outro tema. Essa aqui é uma foto original de um vírus em brotamento. Né? Reparem que ele carreia parte da membrana daqui para baixo, o linfócito TCD4, e ele arrasta parte da sua estrutura para compor sua estrutura, né, do envelope, a estrutura da membrana celular, da qual é inserida posteriormente as espículas extramembranárias AGP120 e transmembranárias AGP41. Aqui em outra resolução, partículas ainda imaturas, onde não se observa o capsídeo individualizado, algumas um pouco mais nítidas, o capsídeo, e aqui uma infecção maciça envolvendo macrófago. Só para exemplificar a vocês, na realidade, a quantidade de vírus que brotam, que emergem a cada ciclo replicativo do HIV. Então, o ciclo replicativo do HIV é basicamente o conhecimento dele, o seu conhecimento
quanto melhor o seu conhecimento, melhor pode se estruturar a defesa contra ele, identificando no seu ciclo alvos potenciais de neutralização, tanto a nível de entrada, tanto a nível de retotranscrição, tanto a nível de brotamento, como a nível de maturação, ou até mesmo, mais recentemente, a integração do provírus no genoma da célula hospedeira. Isso eu vou detalhar tudo para vocês. Então, o HIV, ele, como aqui esquematicamente representado, seu ciclo replicativo tem início a partir do momento da ligação da espícula do receptor da glicoproteína GP120 com o receptor CD4 na célula do linfócito T. Mudanças estruturais ocorrem que permitem a ligação a um correceptor celular. Essa correceptor celular é fundamental para a junção da membrana celular do vírus e a membrana celular da célula, para que elas se fundam e o núcleo capsídeo seja injetado no citoplasma da célula hospedeira. Esse núcleo capsídeo ele é dissolvido por proteólise e liberadas 2 fitas de RNA mensageiro, e nesse momento tem início a retotranscrição, exatamente o que ocorre inversamente proporcional à natureza, onde o RNA volta ao estágio primordial de DNA. Então ele retotranscreve uma fita, retotranscreve outra fita. A segunda enzima de replicação entra em ação, que é a integrase, que se liga a esse DNA complementar, por isso tem esse Czinho aqui. Esse DNA complementar ele é levado até o núcleo da célula, cortado e incorporado em regiões específicas no genoma da célula eucariota. A partir desse momento, a célula está destinada a entrar em colapso, à medida que o HIV usa vários fatores de tradução e transcrição, acelerando a replicação viral e produzindo, ao mesmo tempo, precursores proteicos, que são, na sua sequência, clivados pela terceira enzima de replicação, a protease, gerando, por brotamento, vírus maduros. Perfeito? Então, em função do conhecimento do seu ciclo, foram criados os antirretrovirais, que atuam a nível de fusão, principalmente a nível de retotranscrição, a nível de integração, a nível de maturação, e a nível da protease. Então, nós temos os inibidores hoje divididos em função da sua atuação específica dentro do ciclo replicativo do HIV. Nós temos os inibidores de fusão, eu vou mostrar para vocês. Nós temos os inibidores os bloqueadores, os antagonistas de correceptor, que vão bloquear esse correceptor. São drogas mais modernas, mais evoluídas. Temos as drogas tradicionais, da qual integra aí o AZT, né, que a maioria conhece de história, que vai intervir, né, na retotranscrição do RNA em DNA. Né, existem pelo menos 7 medicamentos, né, licenciados, hoje se utiliza bem menos, mas foram os primeiros antirretrovirais. Na sequência vieram os inibidores da protease, né, que vão impedir a maturação e a clivagem desses precursores proteicos no sentido de formar vírus maduros, e também agora, mais recentemente, junto com os inibidores de entrada, os inibidores de integrase que impedem, né, se ligam a esse cDNA e impedem a integração no genoma da célula eucariota. Né, são extremamente eficazes, extremamente supressivos e com alta barreira genética, ou seja, não existem muitas mutações que levam à resistência a essa classe de medicamento. Bom, a partir de 2018, como eu disse, né, no começo, a OMS, juntamente com os demais governos, estabeleceram metas para o controle da epidemia. Né? E esse objetivou uma meta de, hoje, 2020, alcançar a meta de 30 milhões. Essa meta já foi alcançada há bastante tempo. Né? Nós já temos os 33 milhões, essa meta hoje passou para quase 50 em 2030, mostrando que ocorreu ao longo dos últimos 20 anos uma enorme, e principalmente nos últimos 5 anos, uma grande expansão acesso à produção, à utilização, né, devido à eficácia, né, o uso maciço dessa terapia antirretroviral, o que permite que o indivíduo viva
muito bem dentro das possibilidades, né, desde que ele tenha uma carga viral controlada. Então, isso mostra que a terapia antirretroviral evoluiu muito nos últimos anos, né, e esse objetivo, que era de 30 milhões, já foi alcançado previamente. Então, quais são as metas principais da terapia antirretroviral? Né? São 5 essas metas, que seria basicamente reduzir a infecção pelo HIV, melhorando, né, reduzir a infecção pelo HIV relacionando, né, a diminuição da mortalidade e da morbidade, melhorar a qualidade de vida e reduzir as co-infecções. A gente sabe que tem a maioria dos pacientes aqui no Rio de Janeiro, né, 30% são co-infectados com tuberculose, outras infecções, né, que podem complicar bastante o quadro clínico do paciente. Essa terapia tem também a função de restaurar e preservar a função imunológica do paciente. Na verdade, a gente sabe que essa nunca volta a nível fisiológico, mas o ganho de tanto quantitativo como qualitativo de linfócitos CD4 é bastante significativo, e que essa supressão da carga viral, ou seja, a carga viral indetectável, ela seja máxima e duradoura. Ou seja, hoje se tem um consenso terapêutico onde se prioriza a máxima supressão viral, no sentido de ter a maior parte dos indivíduos infectados pelo HIV de forma indetectável. Isso melhora a qualidade de vida, previne a transmissão do HIV através de 2 terapias alternativas mais recentes, a PrEP e a PEP. Né? A terapia a pré-exposição foi recentemente licenciada no Brasil, a sua utilização em grupos vulneráveis. A PEP é uma profilaxia pós-exposição, ou seja, na medida que a pessoa se julga exposta ao HIV, existe uma combinação de antirretrovirais que você pode empregar, e também, previamente, somente para grupos de exposição, grupos vulneráveis de alto risco. Tudo isso também vai prevenir a transmissão vertical, e tudo isso em conjunto vai levar à supressão da viremia, também reduz eventos cardiovasculares, renais, hepáticos e malignos. Bem, existem, como eu falei atualmente, 6 classes de fármacos antirretrovirais usados na terapia antirretroviral combinada. Os inibidores nucleosídeos e nucleotídeos, né, da transcriptase reversa, os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, os inibidores da protease, os inibidores da integrase, o inibidor de fusão, porque só existe um medicamento, e os antagonistas do correceptor CCR5. Evidentemente, houve uma evolução ao longo do tempo, né? Isso aqui eu não vou discutir muito, isso aqui mostra o cronograma, né? A linha do tempo dos últimos anos, isso até 2011, quando houve o grande boom, né, de desenvolvimento de vacinas, os inibidores de entrada, os inibidores de integrase, os inibidores de terceira geração não nucleosídicos, os inibidores de protease e inibidores de transcriptase reversa de terceira geração, né? E também o surgimento de métodos de monitoramento, que são os testes de resistência, fenograma, Genosec, Fenosense, que são métodos genotípicos e genotípicos de caracterização. Na linha do tempo, então, a gente vê que o AZT começou em 1987, o HIV isolado em 1983 pelo grupo de Montagnier e colaboradores, em 1987, final de 86 e 87 foi isolado no Brasil, já havia disponibilidade do AZT, né? Na sequência, o DDI, o DDC, que hoje não é mais fabricado, a estavudina, que é muito parecido com a AZT, hoje também não é fabricado devido à lipodistrofia, a lamivudina, o saquinavir, os inibidores não nucleosídicos e o grande boom de inibidores de protease, né? E, paralelamente, os métodos de monitoramento de eficácia dessa terapia, né? Que hoje, basicamente, é composta por diferentes agentes, aqui eu descrevo, né, foram os primeiros agentes do tratamento, os inibidores nucleosídicos e não nucleosídicos. Os nucleotídicos nós só temos 2,
o tenofovir fumarato e o tenofovir alafenamida. A diferença entre os outros é que ele já vem fosforilado, né? Eles mimetizam o peptídeo. Então, hoje o Brasil não usa mais AZT nem DDI, somente entricitabina para casos específicos, lamivudina, abacavir e a grande maioria tenofovir fumarato. Essa é a fórmula molecular, eu vou deixar para vocês analisarem com calma. Vocês podem reparar que mimetizam o nucleotídeo natural. A grande diferença, principal, existem diferenças, mas a grande é que não existe aqui a hidroxila no carbono 3, que permite a junção nucleotídeo subsequente através da ligação fosfodiéster. Repare aqui que o tenofovir ele já vem fosforilado uma vez, e o que facilita a entrada dele na célula para ação na transcriptase reversa. Então, todos mimetizam, os que estão em amarelo, né, em vermelho, não são mais utilizados. O AZT ainda eu deixei aqui porque, por incrível que pareça, nós temos ainda pacientes no Brasil que usam AZT, estou muito bem, obrigado. Carga indetectável, CD4 muito bem, obrigado. Então, o Ministério da Saúde fornece sobre demanda. O mecanismo de ação está aqui escrito, ele interrompe basicamente o ciclo replicativo do HIV, e mimetizando um peptídeo natural, onde, através da terminação, que não é mais possível, essa síntese termina. Né? Eles são estruturalmente semelhantes às bases, onde são incorporados, resultando na cessação desse ADN proviral. Desculpa, os inibidores doutor, não interromper. Só para avisar que faltam 5 minutos, tá bom? Desculpa Tá interromper. bom. Então, os inibidores não nucleosídeos, ou seja, eles não mimetizam o nucleosídeo, mas inibem também a transcriptase reversa, é um pouco diferente. Na verdade, eles se ligam à enzima e deformam o sítio ativo. Reparem que elas têm um parecido com uma dobradiça. Né? Tem várias valências livres que permite que essa droga ligue a transcriptase reversa, deforme o sítio ativo e a enzima não trabalhe mais. Né? O problema é que eles têm uma baixa barreira genética e facilmente vírus resistentes são selecionados ao longo do tratamento. Os inibidores de protease funcionam como inibidores competitivos que se ligam diretamente à protease viral. Reparem, aqui é como se o precursor proteico entrasse aqui nesse orifício ativo. Tá? Aqui ela corta, ela é bivalente, na forma de uma tesoura, não sei se vocês conseguem ver. A proteína passa aqui e corta a gente. Se entra a droga aqui no meio, é aquele efeito da pedra sobre a tesoura não consegue mais cortar a proteína. Então, hoje o Brasil utiliza o darunavir como única droga majoritária na combinação da terapia antirretroviral. O tipranavir também é utilizado, é disponibilizado para crianças, principalmente crianças, que têm a posologia para crianças, e o zanavir também, que muita gente vem utilizando. Hoje em dia, desde 2018, o Brasil não utiliza mais o inibidor lopinavir, nem saquinavir, e o fosaprenavir, eventualmente, porque também tem posologia infantil. Então, essa é a molécula, não vou me deter muito nesse assunto, né? Reparem que são várias valências livres. O problema é que não são ligações covalentes, né? São ligações, normalmente, de pontes de hidrogênio e pontes de van der Waals. Um exemplo prático que a gente pode ver, imagine aqui que é o sítio ativo, isso aqui é uma modelagem molecular, né? Se não me engano, isso aqui é o indinavir. Então, cada ponto da molécula, a droga se liga. Mas não é uma ligação covalente, né? São ligações instáveis que, quando os vírus mutações são selecionadas, essa droga não se liga mais eficientemente a esse sítio ativo e não ocorre mais o bloqueio dos precursores proteicos. A classe de inibidores de integrase, né, que é a classe mais recente, impede exatamente a inibição da integração, né, do genoma do provírus
retotranscrito no genoma da célula hospedeira. Esses antirretrovirais, o primeiro foi o raltegravir. O eltigravir é usado em condições especiais, e o dolutegravir, que veio para ficar, que desde 2018 é utilizado como primeira linha de inibição da terapia antirretroviral. Eles inibem competitivamente a reação de transferência da fixação de cadeia do DNA proviral no cromossomo da célula hospedeira, né, através de ligação e quelação de íons de magnésio. Então, o que ocorre é basicamente isso: a integrase não permite que a dupla fita de DNA codificado dos dois RNA de polaridade positiva integre ao genoma da célula hospedeira. Então, a partir desse momento, não ocorre mais a formação de vírus. Os inibidores de entrada, eu vou falar rapidamente, como eu falei, são inibidores que protegem a ligação. Isso aqui são vários medicamentos em desenvolvimento hoje, tá? Tanto antagonistas de CCR5, como inibidores de CCR4, como inibidores de fusão, né? Já existe hoje o Fusion, que é altamente eficaz na supressão viral, mas que, infelizmente, a posologia dele é injetável. Então, para vocês terem ideia, hoje menos de 1.700 pacientes no Brasil utilizam o Fusion, somente aqueles que são adaptados ao seu uso terapêutico, mas por ser injetável pode criar algum tipo de problema na sua administração. Então ele impede a fusão das membranas virais e celular, por isso que ele é inibidor de fusão. Tá? Ele é um peptídeo de 36 aminoácidos injetável, mas que infelizmente já existem algumas mutações de resistência. O mais recente é o Maraviroc, que a grande vantagem é que ele é de via oral e que inibe aquele correceptor que eu falei, o CCR5, né? É um antagonista, o Maraviroc é um antagonista desse CCR5 e que vai impedir, né? Ele não impede a ligação, ele não impede a ligação do AGP120 ao CD4, mas ele impede a ligação que essa molécula transformada se ligue posteriormente ao correceptor e posteriormente se funda a membrana e o capsídeo seja injetado na célula hospedeira. É por isso que ele é considerado um antagonista. Então ele bloqueia essa reação e não ocorre a penetração do vírus. O problema é que ele não funciona para todo tipo de vírus. É preciso usar um exame, fazer um exame que, em função do tropismo viral, né, conhecido pelo CCR5, são vírus que utilizam esse correceptor, esse medicamento só funciona para esses vírus. Vírus que utilizam o correceptor X4 ou é duotrópico não funciona, então tem esse limitador. A grande vantagem é que ele é oral, altamente eficaz, altamente supressivo, mas só funcionam para vírus que usam esse correceptor CCR5 mais o CD4. Isso é detectado através de um exame. Atualmente, esse é o consenso brasileiro, como eu falei para vocês, ele é bastante enxuto, né, em cima daquelas 5 combinações. Hoje em dia é utilizado o tenofovir, fumarato, mais o dolutegravir. Hoje em dia o Ministério da Saúde adotou uma política de testar e tratar, ou seja, por isso que se preconiza o diagnóstico precoce da infecção e também o tratamento precoce, no sentido de obter a maior supressão virológica que o indivíduo possa combater infecções oportunísticas, né, como a tuberculose, como a toxoplasmose, como a histoplasmose em determinadas regiões. E detalhe, o Ministério da Saúde fornece tudo isso de graça pelo SUS. O mais importante é que você, brasileiro, tenha noção e tenha acesso que isso é direito de todo paciente soropositivo. Uma terapia de ponta, né, com antirretrovirais de qualidade, altamente supressivos e que vão permitir que você tenha uma vida normal, possa viver, não ser um transmissor, né? Então o Brasil é pioneiro nessa política, tudo isso é fornecido gratuito. Atualmente mais de 600 mil pessoas trabalham, são tratadas e acompanhadas e monitoradas pelo Sistema Único de Saúde, coordenado pelo Ministério da Saúde. Desse total, mais de 80% está com carga viral indetectável, levando uma vida normal, bem obrigada, né, como eu e você. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque aí eu iria falar da resistência, né, e os métodos de avaliação de resistência, que é exatamente a nossa função institucional dentro da Fiocruz, né, permitir, na medida
e que os medicamentos podem induzir mutações de resistência e resistência a esses fármacos, foram desenvolvidos métodos genotípicos, onde se sequencia o genoma do vírus, se mapeia determinadas mutações que já são conhecidas e você pode mudar os medicamentos e o indivíduo volta a estabelecer seu estado de normalidade clínica. Né? CD4 volta ao normal, a carga viral se torna indetectável e a vida que segue. É isso. Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia do primeiro simpósio online multiprofissional sobre HIV e roda de conversa. Eu gostaria de lembrar que na descrição do vídeo nós temos 2 formulários, um de presença e o outro para enviar perguntas sobre a palestra aos nossos palestrantes. Fiquem à vontade para enviar, pois posteriormente iremos fazer uma live com essas perguntas e respostas. E agora, para dar seguimento ao segundo dia do simpósio e ao bloco tratamento, nossa próxima palestrante vai ser a professora Cláudia Rocha Biscotto. Ela é médica, formada pela UFJF, ela é titulada em infectologia, é mestre em medicina tropical pela UFMG, é professora da Unimontes e coordenadora do Centro de Referência em Doenças Infecciosas, CERD, de Montes Claros. Bom, a palavra é sua agora, professora Cláudia, fique à vontade. Quando estiver faltando 5 ou 3 minutos, nós iremos avisar aqui no áudio, viu? Fique à vontade. Muito obrigada. Eu agradeço a equipe organizadora do simpósio pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. O tema escolhido para mim foi o tratamento na gestante e puérpera com HIV. Eu sou infectologista, tenho várias pacientes nessa situação e alguma experiência já nessa área. Primeiro, a gente segue sempre, nós médicos infectologistas do Brasil, seguimos sempre os protocolos do Ministério da Saúde. Esse foi o último de 2019, que trata apenas da transmissão ou da prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e outras DSTs da gestante para o bebê. Então, para iniciar a nossa fala, para a gente ver aqui os dados epidemiológicos que foram liberados agora, recentemente, pelo boletim epidemiológico, que sempre sai no dia 1º de dezembro, nós temos aqui que o número de gestantes HIV no Brasil, ele é bem estável ao longo dos anos. São em torno de 5, 6 mil gestantes por ano portadoras de HIV. Esse número aqui em verdinho, nessa tabela, mostra que ele não varia ao longo dos anos. Todas as gestantes no Brasil devem ser testadas durante o pré-natal para HIV e outras ISTs. Quais são os momentos que nós temos para testar essa gestante? No pré-natal, nós devemos sempre testar a gestante na primeira consulta, dentro ainda do 1º trimestre de gestação, e no início do 3º trimestre de gestação. É claro que aquela mulher que tem uma vida sexual mais ativa, com múltiplos parceiros, que é profissional do sexo, ou com parceiro HIV positivo, ela deve ser testada mais frequentemente. Mas o pré-natal habitual são esses 2 momentos que a gente deve testar. Na maternidade, no parto, no momento do parto, essa mulher tem que ser testada, e sempre que o médico, que o ginecologista, obstetra, detectar a necessidade de fazer esse teste. Todas as gestantes diagnosticadas com HIV, a partir de qualquer metodologia, teste rápido, ELISA, Western blot, devem ser encaminhadas imediatamente para o segmento do pré-natal de alto risco e também para o médico infectologista, para controle, tratamento e prevenção da transmissão. E essa gestante sempre deve continuar mantendo vínculo com a atenção básica. Essa é uma prerrogativa do Ministério da Saúde. Naquelas gestantes que têm uma imunossupressão mais avançada, portadoras de alguma infecção oportunista, a abordagem vai ser direcionada para o tratamento dessas condições. Naquela gestante que é infectada pelo HIV e que não tem sintoma clínico nenhum, essa gestante, na primeira consulta do pré-natal, ela já deve ser submetida à pesquisa da viremia, da carga viral do HIV.
Essa viremia é feita logo no início do acompanhamento dessa gestante, 2 a 4 semanas após a introdução do antirretroviral e a partir da 34ª semana de gestação para a definição da via do parto. A gente tem que lembrar que o nível de carga viral do HIV é um dos fatores mais importantes no risco de transmissão vertical do HIV. Então, a gente tem que controlar essa viremia no máximo até a 34ª semana de gestação. Tem que se tornar indetectável no máximo até a 34ª semana de gestação. Então, durante o primeiro trimestre, aquela mulher que chega assintomática, que descobre o HIV na gestação, durante o pré-natal, que não tem nenhum oportunismo, está com um CD4 acima de 350, essa mulher ela tem que ser abordada quanto à necessidade, a importância da adesão e a possibilidade de iniciar o mais rápido possível a terapia antirretroviral para evitar a transmissão da patologia para o seu feto. A gente sempre foca nisso aí, porque a mulher, quando ela está grávida, a gente sabe que ela pensa mais no seu bebê do que nela mesma. Então, quando você apela para o neném, você realmente consegue um resultado melhor. Né? Você tem que tomar esse remédio direitinho, todo dia, sempre no mesmo horário, para você não passar a doença para o seu neném. Isso é o mais importante nesse momento. A maioria das mulheres entendem perfeitamente, seguem, aderem adequadamente ao esquema e a gente tem realmente um sucesso muito grande nessa terapia antirretroviral. Todos os antirretrovirais, a gente não tem uma segurança, assim como todos os medicamentos, uma segurança total de uso no primeiro trimestre de gestação. Então, o ideal, se a mulher está estável, sem oportunismo nenhum e com CD4 acima de 350, o ideal é a gente iniciar a terapia antirretroviral no início do segundo trimestre de gestação, a partir da 13ª semana de gestação. Só que essa decisão sempre deve ser tomada em conjunto da equipe assistente e do profissional que trata e também da gestante vivendo com HIV. Hoje em dia, a gente sempre compartilha todas as decisões. Tem mulheres que descobrem o HIV e ficam muito ansiosas. Não, doutor, eu já quero começar, eu estou com medo de transmitir. Então, essa gestante a gente já inicia logo no início. Aquela que a gente conversa e planeja o início do tratamento na 13ª semana, a gente segue sem problemas nesse período. Então, a terapia antirretroviral hoje está indicada para todas as gestantes infectadas pelo HIV, independente de critérios clínicos e imunológicos, independente da carga viral dessa paciente, e não deve ser suspensa após o parto, independente das taxas de CD4 e de carga viral. Vocês sabem que hoje em dia, de acordo com o nosso protocolo, todas as pessoas com HIV devem ser tratadas, independente da imunidade ou da carga viral. Então, essa gestante ela vai iniciar a terapia ali na gravidez e vai seguir o tratamento dela após o parto. Então, ela pode, como eu disse, ser iniciada antes dos resultados de CD4, de carga viral, principalmente quando a gente descobre a partir do segundo trimestre, aí a gente realmente precisa iniciar essa terapia o quanto antes possível, e todas as gestantes devem ser submetidas à contagem de CD4, à carga viral e também à genotipagem. É uma das poucas indicações de genotipagem pré-tratamento na gestação. Então, esses exames devem ser todos solicitados, mas se a gente detecta o HIV a partir do segundo trimestre de gestação, a gente já deve iniciar o tratamento mesmo antes desses resultados. Então, esse protocolo de 2019, na verdade, ele foi meio que anulado, o tratamento dele foi anulado depois que a gente teve acesso a esse ofício do dia 27 de março agora de 2020, que atualizou as recomendações de terapia antirretroviral para as gestantes infectadas pelo HIV. Então, aquele protocolo, ele vale todos os cuidados, exames, sífilis, outras ISTs, mas as recomendações de terapia inicial, qual medicamento iniciar,
foi atualizado nessa nota técnica, desse ofício circular, que saiu agora em março de 2020. Então, está lá nesse ofício. Para todas as gestantes HIV que irão iniciar terapia no primeiro trimestre, né, a gestante descobriu que é portadora do HIV e ela quer iniciar ali logo, porque muitas pensam realmente assim, não, eu quero começar de uma vez, que eu estou com medo dessa doença passar para o meu filho. Então, se essa gestante tem uma genotipagem pré-tratamento que comprova ausência de mutações, o esquema preferencial é o famoso 3 em 1, que é uma pílula só por dia. Tenofovir, mais lamivudina, mais efavirenz, que é o tratamento de uma única pílula ao dia, que melhora a adesão do paciente e também tem uma aceitação melhor pela gestante. Se a genotipagem pré-tratamento não estiver disponível, ou quando comprovar alguma resistência, a gente vai iniciar com o 2 em 1, que é o tenofovir, mais a lamivudina, e mais o atazanavir e ritonavir, que são inibidores de protease. Essa nova recomendação do Ministério, ela realmente vai contra o que era recomendado naquele PCDT, que é esse protocolo que nós estamos discutindo. Então, é uma atualização e deve sempre ser levado em conta quando iniciamos o tratamento da gestante portadora de HIV. Se a gestante decide iniciar o tratamento a partir do segundo trimestre de gestação, a partir da 13ª semana de gestação, aí já é o tratamento padrão para todos os pacientes que iniciam tratamento para HIV no Brasil. É o 2 em 1, que é o tenofovir, mais a lamivudina, e mais o dolutegravir. São 2 pílulas ao dia, tomadas juntas, no mesmo horário, e tem muito menos efeitos colaterais, a tolerabilidade é muito melhor, mas, infelizmente, o dolutegravir, ele tem sido associado com uma má formação no tubo neural. Essa má formação no tubo neural, ela foi associada ao dolutegravir na África. Aqui no Brasil, a gente não teve nenhuma criança com esse tipo de má formação. Mas, por isso, a OMS proibiu o uso de dolutegravir nas 12 primeiras semanas de gestação. Então, quando a gestante inicia a partir da 13ª semana de gestação, ela já pode iniciar com esse esquema padrão. A vantagem dela já iniciar com esse esquema padrão é que depois que o neném nascer, ela não vai precisar de mudar de esquema de terapia. Se ela começou com os outros antirretrovirais, ela vai trocar pelo dolutegravir quando a criança nascer. Naquelas gestantes que já são infectadas pelo HIV e engravidam, né, porque isso é muito comum também. Hoje, com o controle adequado da viremia, as mulheres estão sendo mais estimuladas, estão tendo mais interesse em engravidar, mais esperança em ter filhos saudáveis e poder criar esses filhos. Então, muitas delas estão engravidando por programação natural mesmo. Essas pacientes que já têm a carga viral indetectável abaixo de 50, elas já devem continuar com o mesmo esquema que elas tomam, a não ser que ela tome o dolutegravir, que, como eu disse, o dolutegravir ele não pode usar nas 12 primeiras semanas de gestação. Então, se uma mulher engravida e está em uso de dolutegravir, ela tem que substituir nessas primeiras semanas de gravidez o dolutegravir pelo raltegravir, que é um inibidor de integrase da mesma família que o dolutegravir. A escolha da via de parto. A gestante que está estável, com carga viral de menos de 50 cópias, independente dela já ter tido o diagnóstico prévio ou de ter descoberto durante o pré-natal, se ela conseguiu negativar ou indetectar a carga viral dela durante o processo de gestação, a via de parto dela vai ser por indicação obstétrica, preferencialmente pela via natural. E ela não precisa receber nenhuma medicação durante o parto, no pré-parto e no parto imediato. Se ela está com uma carga viral entre 50 e 1.000 cópias, aí também a via de parto é por indicação obstétrica, preferencialmente vaginal ou natural,
e ela precisa receber a zidovudina endovenosa, que é o AZT, durante todo o processo de parto até o clampeamento do cordão umbilical. Se essa mulher tem uma carga viral acima de 1.000 cópias na 34ª semana, ou então é desconhecida, ou seja, aquela mulher que não fez pré-natal, descobre o HIV na sala de parto, infelizmente isso não é tão raro assim, essa mulher deve ser submetida a uma cesárea eletiva e ela deve receber a zidovudina endovenosa durante o trabalho de parto até o clampeamento do cordão umbilical. Então, o AZT injetável ele é indicado para a prevenção da transmissão vertical, ele deve ser utilizado até durante o início do trabalho de parto, ou até 3 horas antes da cesariana programada, até o clampeamento do cordão para todas as mulheres que têm a carga viral acima de 50 cópias. No puerpério, o puerpério é um grande desafio para nós, pessoal. Aquela gestante que descobriu ali na sala de parto, ou no pré-natal, ou na sala de parto, o HIV, geralmente ela tem uma dificuldade maior de aderir a esse tratamento após o parto. Né? Toda puérpera ela deve ter alta, puérpera portadora de HIV deve ter alta da maternidade já com a consulta agendada, tanto com o infectologista de adulto, clínico, quanto para o acompanhamento da criança com o infectologista pediatra. Normalmente, quando essa mãe sai de lá, ela ainda vai ao médico porque ela sabe que ela tem que levar o neném. Então, aí nesse início de puerpério, a gente ainda consegue segurar um pouco essa mãe com a gente. Depois, a gente observa uma falta de adesão importante nessa mulher. Então, a gente sempre deve focar nessa primeira consulta pós o parto, né, a importância dela seguir a terapia dela continuar o acompanhamento clínico dela não abandonar esse tratamento, dela não diminuir a adesão, porque ela precisa cuidar daquela criança. A gente sempre apela para a criança, né? Você sem saúde, como é que você vai cuidar do seu filho? Então, a gente vai aí, corre atrás, faz busca ativa para a gente segurar, firmar essa paciente no nosso serviço. Então, aquelas mulheres que estavam usando o efavirenz, que é o inibidor de transcriptase reversa não nucleosídeo, ou a tazanavir com ritonavir, que são inibidores de protease, durante o parto, durante a gestação, essa droga deve ser substituída pelo dolutegravir até 90 dias após o parto, nas primeiras consultas ali do pós-parto. Né? Mas é importante, como eu disse, que o dolutegravir não pode ser usado na gestante nas 12 primeiras semanas, essa puérpera tem que ser orientada quanto à questão da anticoncepção. Ela tem que estar com uma anticoncepção eficaz, de preferência um DIU ou um anticoncepcional oral, e para essa mulher ter uma garantia de que ela não vai engravidar ali nesses primeiros dias após a troca da terapia. E para trocar a terapia também, essa mulher precisa estar com a carga viral abaixo de 50 cópias, senão ela não consegue fazer essa troca. Tá, em relação à contraindicação na amamentação, a mulher que portadora de HIV, ela não pode amamentar seu filho. Então, ela tem que ser orientada a respeito disso desde o início do acompanhamento pré-natal, para ela não ter aquele choque quando ela sai da sala de parto e às vezes ela sonhou com aquele momento, sonhou com aquela situação ali alimentando o seu filho. Então a gente já orienta a mãe do risco da transmissão através do leite materno, né? O fato da mãe estar tratando, e mesmo aquelas mães que estão com a carga viral não detectada ou abaixo do limite de detecção, isso não evita a transmissão do HIV para a criança. Então, a gente tem que orientar essa mãe desde o início do pré-natal, principalmente naquelas que descobrem o HIV durante a gestação, que ela não pode amamentar. Ela vai receber a fórmula láctea infantil durante os 6 primeiros meses de vida
dessa criança. Então, ela já vai ser orientada a respeito disso também. O Ministério da Saúde fornece a fórmula láctea nos primeiros 6 meses de vida da criança. E, na maternidade, essa mulher deve receber também a cabergolina, que é um inibidor farmacológico da lactação. Então, ela recebe em dose única, são 2 comprimidos de meio miligrama, antes da alta hospitalar. Antigamente, a gente ainda enfaixava, assim, o enfaixamento de mama é uma medida mais para aquela mulher que realmente a cabergolina não fez o efeito, ou aquela mulher que não teve oportunidade de tomar medicação na maternidade, mas é uma maneira bem agressiva de inibir a lactação, mas infelizmente não é raro a gente ter que fazer enfaixamento de mamas. Bom, então é isso, gente. O tratamento da gestante, ele diminui muito o risco de transmissão vertical do HIV. Aqui em Montes Claros a gente tem ótimos resultados em relação a isso. Nos últimos 8 anos, nós não tivemos nenhuma criança soropositiva no nosso ambulatório. Isso é fruto de todos os protocolos que estão sendo cumpridos, desde o pré-natal, desde o acompanhamento das mulheres no serviço de assistência especializada, o tratamento dessas mulheres, a orientação que a gente fornece para essas mulheres. Então, com isso, a gente consegue uma taxa de transmissão vertical praticamente zerada na nossa região, né? Então, as referências que eu utilizei, foi o boletim epidemiológico, saiu agora, em 2020, né, no dia 1º de dezembro, e os protocolos de prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Muito obrigada. Excelente, professora. Muito obrigado. Que palestra brilhante, viu? Eu tenho certeza que ela foi de grande ajuda para a construção do nosso simpósio. Muito obrigado. Agradeço a participação. Muito obrigada. Olá, bem-vindos ao primeiro dia do primeiro simpósio online multiprofissional sobre HIV e roda de conversa. Em nome da IFMSA Brasil ESC, nós agradecemos desde já a disponibilidade dos nossos convidados especialistas e também dos nossos participantes. Gostaria de lembrar que na descrição do vídeo temos 2 formulários, um de presença e outro para enviar perguntas sobre a palestra aos nossos palestrantes. Fiquem à vontade para enviar, pois posteriormente nós vamos fazer uma live com as respostas, ok, pessoal? Nosso próximo palestrante chama-se Diane Mota, ela é psicóloga, pós-graduada em Gestão do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, pós-graduanda em Saúde da Família e Comunidade pela Residência Multiprofissional da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Diane, pode ficar à vontade. Fala, faltando 5 minutos para terminá-la, nós lhe abordaremos, ok? Ok. Boa noite a todos. É um prazer imenso, né, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência com esse tema, né, da palestra de aprender a lidar com HIV na lógica do aconselhamento. Fiquei muito grata com esse convite e espero contribuir, né, e superar as expectativas de vocês quanto a essa fala. Vou colocar a apresentação para que a gente consiga ir seguindo, né, por uma questão lógica melhor, o que eu preparei para essa conversa com vocês. Então, vamos lá, né? Aprendendo a lidar com o HIV nessa lógica do aconselhamento. Não vou me apresentar, porque o Herbert já me apresentou muito bem, então vamos começar a falar um pouco sobre essa questão. De uma forma, né, introdutória, acho válido a gente lembrar de algumas considerações feitas pelo Programa Nacional de DST-AIDS
para que a gente consiga realmente chegar nessa lógica do aconselhamento, né, e dessa convivência com o HIV. É importante considerar que um dos parâmetros da PN-DST-AIDS se insere nos princípios do SUS, né, da integralidade, igualdade, regionalização e equidade. Então, essa integralidade vem aí nesse sentido mesmo, a gente considerar a pessoa em sua totalidade, né, não a reduzi-la a um diagnóstico ou a ela ser portador do HIV. É uma pessoa que tem necessidades outras, né, infinitas, assim como qualquer ser humano, né? E nessa perspectiva dessa integralidade, é importante a gente ter esse desafio de não dicotomizar, não dividir a atenção individual da coletiva, principalmente nesse assunto que estamos discutindo, né? Devemos considerar a qualidade de vida, né, uma questão biológica, e também o andar da vida, que é uma produção subjetiva de cada indivíduo. E ainda ter essa atenção igualitária e com equidade, né, dar mais a quem precisa de mais, dar menos a quem precisa de menos, dar o necessário a quem precisa daquilo, né, de acordo à necessidade mesmo, nessa lógica da igualdade. E a importância de, a partir desses princípios, efetivar o trabalho em equipe multi e interdisciplinar, desde o processo de formação profissional, né, favorecendo o diálogo, a troca, a construção, e trazendo a transdisciplinaridade, né, que é incluir esse sujeito que é alvo das nossas discussões ao traçar as ações, né, as práticas, as atuações que serão para ele. Ele precisa de fazer parte disso. Devemos também considerar as especificidades das vias de infecção e os aspectos sociais e subjetivos relacionados ao preconceito, à discriminação das pessoas que vivem com HIV. A gente sabe o quanto que é incidente, né, essa questão do preconceito e da discriminação, e essa lógica da subjetividade é muito importante de ser considerada, né? O autor González Reis, que é um autor que a gente estuda muito, né, ao se falar sobre a subjetividade, ele considera essa subjetividade como uma construção psíquica, né? Quando o sujeito ele dá conta de construir o seu próprio mundo singular e individual. Então, essa construção da subjetividade vai integrar processos e estados de experiências que foram por ele vivenciadas, né? E a partir disso, também é que ele vai se expressar como constituinte da vida social. Então, não tem como a gente pensar nessa lógica do aconselhamento se a gente não considerar, né, se não considerarmos a subjetividade de cada indivíduo. É necessário também considerar os princípios de voluntariedade, confidencialidade, anonimato e resolutividade. E aqui é importante destacar que trazer esse caráter confidencial e anônimo não deve interferir na não resolutividade, né? Mesmo com confidencialidade e anonimato, essas questões elas precisam de ter uma resolutividade grande, né? Precisam de ser resolvidas, de ter muito empenho nessas questões. E, além disso, né, o programa traz sobre a importância da informação para os profissionais de saúde. Nós, profissionais de saúde, precisamos de estar muito bem informados sobre esse assunto, né, quando a nossa prática está voltada a isso, principalmente para ter um controle, uma responsabilidade sobre as ações de cidadania, sobre a possibilidade de exercer e de dar o direito ao usuário sobre o acesso às políticas públicas. Então, temos que estar informados sobre o que temos aí, né, à disposição dos serviços e dos usuários. Então, o que é o aconselhamento, né? Assim, mesmo que ao uso, né, dessa palavra de aconselhamento, é importante entendermos que aconselhamento não é dar conselho, né? O aconselhamento na lógica da convivência com o HIV não é dar conselho. O aconselhamento ele precisa de ser um diálogo em que há uma construção da relação de confiança, né, que vai proporcionar à pessoa as condições de refletir, de avaliar seus riscos, tomar decisões, encontrar maneiras que estejam dentro das suas possibilidades, da sua realidade, para enfrentar os problemas e melhorar a qualidade de vida, né, sendo portador do HIV.
Então, o papel do profissional no aconselhamento, ele vai ser muito de ouvir o que é as preocupações do indivíduo, né? Temos uma série de coisas que traçamos generalistas, mas é preciso de ter esse caráter individual. O que é a preocupação do indivíduo quando recebe esse diagnóstico, né? E a partir desse conhecimento, dessa escuta qualificada, propor questões que vai facilitar a reflexão e a superação dessas dificuldades, né? Além de prover informação, trazer as informações que se tem a partir desse assunto, dar um apoio emocional, auxiliar na tomada de decisões para que sejam adotadas as medidas preventivas, né? Nessa busca de melhorar a qualidade de vida. Como fazer o aconselhamento, né? O aconselhamento, ele pode ser desenvolvido de várias maneiras, né? Ele não necessariamente precisa de ser um encontro único entre duas pessoas, né? Ele transcende isso, transcende também o âmbito da testagem, que muitas vezes a gente só escuta dizer do aconselhamento nos momentos de pré-teste, pós-teste, quando o resultado é positivo, ou quando o resultado é negativo, ou quando é indefinido, né? Então, o aconselhamento não se encaixa só nesses momentos, né? Como ele tem um caráter preventivo, ele também vai além disso, né? Então, mesmo que o aconselhamento se difere da orientação preventiva, ele tem esse caráter preventivo também. Mas ele vai além desse caráter preventivo, porque ele busca fazer essa avaliação, né, como eu citei, dos riscos individuais de cada indivíduo, né? E a partir disso também tem a preocupação em como que está a relação desse sujeito com os serviços que ofertam, né? Porque às vezes são discriminados, sofrem preconceitos, então de entender como que é essa articulação do sujeito com a prática assistencial e desses serviços que oferecem a assistência com a comunidade, né? Com as pessoas que demandam esse cuidado. O aconselhamento, ele precisa também de suscitar a responsabilidade individual, né, da pessoa que convive com o HIV. Ele precisa de trazer a ideia de que isso é um compromisso coletivo e fazer com que essa pessoa desenvolva um ideal de solidariedade, né, para dar conta de cuidar, fazer as ações preventivas, de diminuir os riscos de contaminação, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado nesse aconselhamento. Além disso, né, estimular essas mudanças de valores e práticas, nessa mesma lógica desse cuidado preventivo com o HIV. Deve-se também, ainda no aconselhamento, conhecer quais são as principais vulnerabilidades e necessidades particulares. E aí, a partir disso, abordar sobre os riscos e respeitar as especificidades de cada um dentro desse contexto de risco. Então, é trabalhar com a questão de redução dos danos, né? Redução de riscos dentro da realidade de cada indivíduo que está nessa situação. E aí vamos falar um pouco sobre essas principais vulnerabilidades, né? Ao falar sobre essa questão de vulnerabilidade, eu acho importante a gente pensar um pouco sobre o que é mesmo, né, a vulnerabilidade e como que a gente vai considerar esse conceito, né? Então, a gente tem que tentar entender e trabalhar com a categoria de vulnerabilidade, entendendo que a vulnerabilidade são construções e produções sócio-históricas. E isso, né, quando a gente tem conhecimento dessas construções, dessas produções, isso vai dar parâmetros para que a assistência seja feita da maneira mais eficaz, né? Então, é necessário entender, né, que não se tem grupos de risco, mas que temos comportamentos e situações de risco e vulnerabilidade. E esses comportamentos e situações podem ser praticados por qualquer pessoa, e não só por alguns. Então, situação de risco e vulnerabilidade está suscetível a qualquer pessoa, né? São riscos que a vulnerabilidade é pensar nos riscos baseando na ideia de que todas as pessoas estão sujeitas a isso, sejam eles riscos naturais ou provocados por alguns seres humanos, né? E aí, como uma vulnerabilidade muito grande nesse assunto do HIV, nós temos as práticas sexuais sem preservativos, né? O quanto que é importante a gente pensar sobre isso. Pesquisas em nosso país, né, estão mostrando que as abordagens que recomendam ou a diminuição do número de parceiros, ou a abstinência sexual, ou a fidelidade,
que elas não têm tido impacto na vida das pessoas, né? Não têm tido uma eficácia nesse objetivo da prevenção e do cuidado com o HIV. Então, o que é necessário mesmo é que recomende o uso do preservativo em todas as relações sexuais, né? E aí, já que esse aconselhamento é muito isso de trazer uma relação de confiança, construir um vínculo e tudo, devemos abordar diversas práticas sexuais, mesmo assim, com uma conversa mais íntima, né, mais detalhada sobre a realidade do indivíduo, destacar as diferenças das vulnerabilidades que se tem entre homens e mulheres, falar sobre a diversidade de relações sexuais, oral, vaginal, anal, né, precisa de ser uma conversa aberta, cheia de informações mesmo, para que o indivíduo entenda bem e consiga captar a ideia de quais são as lógicas de prevenção, né, desses cuidados aos riscos. O uso de drogas também, a gente sabe que é um outro potencial de vulnerabilidade, né, relacionado ao HIV, e são pessoas que sempre estiveram atreladas ao julgamento, né, quem faz uso, abuso ou é dependente de alguma substância psicoativa, ela sofre um preconceito, uma discriminação. Então, quando se consegue chegar a entender que essa pessoa é usuária de droga, é necessário que faça, antes de tudo, que ele se sinta acolhido, que ele entenda que o serviço está ali à disposição e oferecendo uma ajuda, né? E nós não julgarmos, né, o que esse indivíduo escolheu como algo para a sua vida. E entender que isso é um direito de cidadania dele. E, enquanto profissionais de saúde, temos o dever de tentar diminuir os danos, né? Orientar sobre os riscos, e proporcionar a ele saúde e qualidade de vida. Esse é o nosso papel. O de julgamento, né, não é nada que tenha a ver com nós. E além disso, também algumas pesquisas apontam que as orientações para a abstinência de droga, num primeiro contato, que também não tem eficácia, né? É necessário que o indivíduo entenda que ele está acolhido ali depois que se forma um vínculo e que essa demanda parta dele, dessa vontade de querer fazer um tratamento, e aí a gente caminha, né, para um serviço especializado quando houver essa demanda. As outras DSTs também precisam de ser consideradas como vulnerabilidades, entendendo que se a pessoa teve um diagnóstico de qualquer DST, ela está se expondo ao HIV. Então, precisamos de tratar sobre isso, né? De falar sobre a gravidade dessa situação. Não trazer um terror, né, sobre o HIV, porque é algo que pode aparecer na vida desse paciente em qualquer momento. Mas mostrar mesmo, né, que assim, que se ela está expondo, né, está tendo uma reincidência dessa DST, e que se ela se expôs a uma DST que é mais fácil de ser tratada, de ser controlada, que ela pode também ser contaminada em algum momento pelo HIV. E o quanto que é importante cuidar disso, né? Então, temos que trazer isso também como uma vulnerabilidade. E a questão do preconceito. A gente sabe que no Brasil ainda existe muito preconceito com as pessoas que vivem com HIV, né? E aí nós, enquanto profissionais de saúde, devemos lutar também contra, né, essas falas preconceituosas, discriminatórias, essas questões do preconceito que estão relacionadas tanto à orientação sexual, quanto às condições de vida, ao exercício do sexo. Oi. Faltam 5 minutos, ok? Ok. Sobre ao número de parceiros sexuais, homossexualidade, o uso indevido de drogas. Então, assim, se isso acontece, precisamos de orientar quanto aos riscos. Não nos cabe trazer olhar de julgamento e, muito pelo contrário, de lutar contra esses preconceitos. Então, falando agora sobre os componentes do processo de aconselhamento, né? O aconselhamento ele passa pelo apoio educativo, apoio emocional e avaliação de riscos. Nesse apoio educativo, é mesmo isso de trazer informações e esclarecimento de dúvidas, né? É dizer sobre as formas de transmissão, prevenção, tratamento, janela imunológica, todas essas questões que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, né? Então, esse apoio educativo não é algo que precisa ser realizado também só em caráter individual.
é algo que se pode fazer nas atividades de sala de espera, de grupos de idosos, grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, em escolas, em qualquer momento pode se fazer esse apoio educativo, trazer informações sobre o HIV, né? E aí o apoio educativo se torna uma das ferramentas mais importantes, que é nessa lógica preventiva, né? O apoio emocional, que é essa relação de confiança, a pessoa se encontra em uma situação de fragilidade, né, está muito sensível e necessita de alguém que tenta estabelecer um sentimento de esperança para ela, né, de que vai dar certo, de que é alguém que ela pode confiar, que vai trazer elementos para ajudar ela, que é possível viver com qualidade de vida, mesmo sendo portadora do vírus, né? Então, assim, é preciso de ter esse apoio. Além disso, avaliação de riscos, né? Que é conversar sobre a sexualidade e ou o uso de drogas daquele indivíduo. Como que ele tem feito, como que está a sua exposição aos riscos de contaminar outra pessoa ou da recontaminação. Então, conversar sobre todas essas questões, esses são os componentes do processo de aconselhamento. Queria poder destrinchar um pouco mais sobre isso, mas já me avisou que o tempo está, né, quase finalizando. Mas como o Herbert falou, qualquer dúvida vocês podem estar me mandando que a gente vai ter um outro momento para conversar sobre isso também. Então, no aconselhamento, precisamos atingir os objetivos de reduzir o nível de estresse, né? Essa pessoa entender que aquilo ali não é o fim da vida, que tem saídas, né? Que tem possibilidades, e aí fazer com que ela reflita e traga a possibilidade de perceber esses riscos e adotar outras práticas que são mais seguras, né, de trazer para ela os benefícios da adesão ao tratamento, o que isso pode proporcionar, né, como que vai interferir na sua vida. Aqui é muito importante dizer, né, que o tratamento do vírus do HIV, o uso de drogas não vai interferir na eficácia desse tratamento, né, porque tem muitas pessoas que criam resistência ao pensar sobre isso, e ter uma comunicação muito clara, né, e o tratamento de parceiros sexuais e de parceiros de uso de drogas injetáveis também. Então, quando localizar, né, que há testou positivo para o vírus, comunicar a esse grupo de parceiros para que também faça o teste, né? Já que é uma exposição também ao risco. E aqui essa comunicação ela se torna muito interessante, que quando uma pessoa ela é avisada, né, sobre essa questão de que ela recebe a notícia de que ela já está numa situação de que a carga viral está suprimida ou indetectável, então que ela não pode mais, que ela não transmite mais o vírus, muda completamente a vida da pessoa. Então é importante a gente trazer todas essas informações, principalmente em caso de pessoas que ainda querem ter filhos, que ela vai ter a possibilidade de ter relações sem uso de preservativo, né? Então, foi isso, né, o que eu queria trazer a vocês, e assim, só para concluir mesmo, né, essas foram as referências que eu usei, o quanto que é importante o ouvir, a escuta mesmo nesse momento do aconselhamento, né, temos muito o que falar, o que oferecer, mas para que tenha eficácia o que temos a oferecer, precisamos de escutar o que aquela pessoa tem a dizer, não são só as questões generalizadas que irão ter serventia, mas o que o sujeito traz, que é dele, que é individual, que é singular, que é subjetivo, vai fazer toda a diferença nessa lógica do oferecimento, né, do aconselhamento para os portadores de HIV. Diane, então, muito obrigado pela sua apresentação, foi ótima. Tenho certeza que acrescentou muito para o pessoal essa experiência sobre acolhimento, essa lógica de se ver o outro, né? Ver e possibilitar esse trabalho com o outro. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer acrescentar mais alguma coisa à sua fala? Só gostaria de agradecer mesmo, né, novamente, por essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, do meu saber com vocês. Espero que isso também venha suscitar aí muitas reflexões, que traz acrescentem algo, né, na prática profissional. E, assim, estou à disposição, né, para as dúvidas que surgirem, se quiserem introduzir mais, dizer mais, né, sobre algum desses assuntos, né, foi uma fala bem um pouco mais rápida, mais superficial,
Mas estou à disposição, agradeço mesmo a oportunidade, né? E espero contribuir bastante e superar, né? Ou talvez pelo menos estar aí a nível da expectativa criada para esse momento e esse tema. Muito obrigada. Sim. Eu tenho certeza que as expectativas foram alcançadas, viu? Foi muito boa. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do primeiro simpósio online multiprofissional sobre HIV e roda de conversa. Gostaria de lembrar a todos que na descrição do vídeo temos 2 formulários, um de presença e o outro para enviar perguntas sobre as palestras aos nossos palestrantes. Fiquem à vontade para enviar, pois posteriormente iremos fazer uma live com todas essas perguntas e respostas, certo? Para dar seguimento ao segundo dia de simpósio e ao bloco de saúde mental, nossa última palestra do simpósio vai ser apresentada pela palestrante Carlinéia Lima. Carlinéia, ela é psicóloga, docente e especialista em saúde mental com ênfase em dependência química e psicologia organizacional do trabalho. Ela é psicóloga atuante do CERPAT, que é o Centro de Referência de Prevenção, Assistência e Tratamento em ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais de Itabuna. E ela é colunista do jornal Direitos. A palavra é sua, Carlinéia. Quando estiver faltando 5 minutos para acabar o tempo combinado, avisaremos, tudo bem? Fique à vontade. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Né? Eu sou, como o Christian falou, eu sou Carlinéia, psicóloga, e faço parte aqui da equipe multi do CERPAT. Né? O CERPAT, como o Christian explicou, é um centro de referência. Nosso atendimento é exclusivamente pelo SUS. Né? E, de forma curiosa, né? Todo paciente aqui que está em acompanhamento no CERPAT, ele tem direito, né, ao acompanhamento psicológico, mas de forma curiosa, né? Eu falo curiosa porque é um dado que sempre que eu falo, as pessoas, né, acham interessante. 90% dos pacientes que eu acompanho aqui no CERPAT são pacientes vivendo com HIV. Né? A gente sabe que o atendimento psicológico pelo SUS ainda é uma área um tanto difícil, né? Não é fácil conseguir agendar o acompanhamento pelo SUS, mas aqui no CERPAT, todo o acompanhamento ele é mais direcionado, na verdade, à busca. Quem procura o serviço de psicologia é o paciente vivendo com HIV. Então, o meu título, Psicossoropositividade, ele foi uma coluna que eu escrevi para o Jornal Direitos e, conversando com o Christian, a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que nada mais é do que abordar um pouquinho o trabalho do psicólogo com o paciente vivendo. E aí eu trago aqui esse breve histórico, né? Sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é o HIV, que foi descoberto lá nos Estados Unidos nos anos 80, e ele sempre foi uma doença, né, uma doença que causava pânico e principalmente o preconceito. No que diz respeito ao preconceito, essa é a nossa grande bandeira aqui no CERPAT. Quando a gente promove os nossos trabalhos externos, que a gente chama de Fique Sabendo, a gente faz a palestra e o final da palestra ele é todo direcionado, né, a buscar minimizar, combater, conscientizar, orientar as pessoas em relação ao preconceito, o preconceito direcionado ao nosso paciente HIV. A gente percebe que o sofrimento psíquico do paciente HIV, ele é terrível, né? É algo assim imensurável, e é justamente o preconceito que causa esse sofrimento psíquico que leva à busca do paciente vivendo ao setor de psicologia, né? O Brasil, ele é uma referência internacional no tratamento ao HIV. O Brasil, ele cobre todo o tratamento, né? Todo o tratamento, os antirretrovirais são retirados aqui no CERPAT. É mais fácil faltar uma dipirona na UBS do que faltar o antirretroviral no CERPAT. A mãe vivendo, que tem o seu bebê, ela tem direito a 1 ano da fórmula NAN. Então, esse direito é assegurado, é garantido. Aqui no CERPAT não falta, né? Vocês podem vir aqui na farmácia que vai ver que sempre tem aqui uma quantidade suficiente da fórmula NAN, e a gente sabe que essa fórmula, ela
né, tem um custo relativamente alto, principalmente se for uma família de baixa renda, né? E a gente percebe nesse último ano agora, como foi notificado no dia 1º de dezembro, 1º de dezembro, eu acho que é do conhecimento, né? Mas vamos ressaltar que dezembro, ele é considerado dezembro vermelho, é um mês, né, de luta, é um mês de campanha, não só no Brasil, no mundo todo, onde todas as nações se unem, né, para lutar contra essa epidemia, que embora muita gente esqueça ou finja não saber, a gente vive sim uma epidemia de HIV. No dia 1º, o Ministério ele anunciou que houve uma taxa, houve uma redução na incidência no último ano de HIV, graças a Deus, mas a redução na incidência ela não é suficiente ainda para a gente dizer que não vive na epidemia, né? A gente vive a epidemia. E essa epidemia, o que me chama muita atenção é a questão da faixa ascendente. É muito lamentável no que diz respeito ao sexo masculino, a faixa ascendente são meninos, eu costumo dizer meninos, porque 15 anos iniciando praticamente a vida sexual. Então, a faixa ascendente ela aponta um crescimento, digamos que assim, assustador em meninos, né, sexo masculino de 15 a 24 anos. Já no que diz respeito ao sexo feminino, essa faixa ascendente aponta mais para a terceira idade. São as senhoras, né, de 60 anos em diante. O número não é, essas duas faixas, elas não são a predominância, né, faixa etária, não é a faixa etária predominante. Todavia, são as duas faixas ascendentes que despontaram nos últimos tempos. E eu trago também aqui, viver com HIV, AIDS, é viver em estado de ambivalência. Nessa coluna, eu discorri sobre essa questão de estado de ambivalência, mas o que, na verdade, eu quero dizer da ambivalência é que, se por um lado, o paciente HIV tem seus direitos, né, no que diz respeito à sua medicação, ao seu tratamento, tem uma equipe multi à disposição, aqui no Serpat, no momento a gente tem fisioterapeuta, tem nutricionista. Então, por esse lado, ele está amparado, digamos que por esse lado aí está tudo ok. Mas, e qual seria o outro lado, para utilizar o termo ambivalência? Seria justamente o sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico, ele não tem apenas um fator, mas ele tem o fator predominante. E aí a gente volta à questão do preconceito. Então, eu tenho, quanto paciente vivendo, quando paciente HIV, eu tenho meu direito assegurado, eu tenho minha medicação, eu tenho um médico, eu tenho a farmácia, eu tenho um psicólogo, assistente social, fisioterapeuta. Beleza, isso tudo eu tenho. Mas eu tenho vergonha de abrir o meu diagnóstico. Eu vivo sofrendo, eu vivo em uma bolha, porque a partir do momento que eu abro o meu diagnóstico, eu posso ouvir uma piadinha, eu posso ser excluída dos meus amigos, das minhas redes sociais. Então, o paciente HIV no Brasil, eu falo do Brasil porque eu não conheço a realidade de outros países, ele vive sim, em estado de ambivalência. Né? A revelação do diagnóstico, ela requer muita habilidade e empatia do profissional. Gente, eu costumo dizer em todos os momentos que a revelação do diagnóstico é o alicerce, né? É fundamental para a adesão medicamentosa do paciente. O paciente que tem o seu diagnóstico, né? Quando ele recebe o seu diagnóstico, quando ele se sente acolhido, quando ele tem um atendimento humanizado, quando ele, né, tem ele sente que ele ter um suporte em quem ele possa confiar, esse paciente, ele vai sim ter aquele impacto negativo, porque eu desconheço alguém que tenha recebido diagnóstico positivo de forma alegre, de forma espontânea. Eu desconheço. Claro que há casos e casos, né? Há quem receba de uma forma mais negativa, de uma forma um tanto mais natural. Mas, de qualquer forma, causa um impacto. Né? E, assim, a habilidade, o acolhimento, a habilidade do profissional, a empatia, o acolhimento, a humanização do profissional nesse momento, ele é determinante, ele é fundamental e ele tem que, a cada dia, buscar ser melhorado. O paciente, quando a gente dá um resultado positivo, é muito semelhante. A impressão que se tem é que você está entregando o óbito, a certidão de óbito a uma pessoa viva. Né? Uma pessoa viva, a gente sabe que o óbito é quando
falece, mas é a impressão que se tem. Então, o paciente, ele costuma, eu faço a correlação sempre com as fases do luto, né? O luto, ele acontece em fases, e quando eu falo do luto, não estou falando do luto pela perda, pela morte de um ente querido, eu estou falando do luto no sentido de perdas, né? Então, o luto, ele se dá em fases, e é muito semelhante à questão de quando a gente dá esse diagnóstico, né? Se na primeira fase a negação, né? Onde o paciente ele não quer acreditar que aquilo aconteceu com ele, seguido da revolta, né? Aí vem aquela fase da revolta, aí vem a fase da barganha, vem a fase da depressão, para finalmente chegar à fase da aceitação. E agora, na última revisão das fases do luto, entrou a sexta fase, que é a ressignificação. E que também essa fase ela é muito válida no que diz respeito ao diagnóstico, ao primeiro momento do paciente HIV. Né? Vale ressaltar que não necessariamente o paciente, no diagnóstico, como nós somos seres únicos e singulares, ele vai viver essas fases do luto nessa ordem. Ele pode sair da revolta para a aceitação, ele pode parar na depressão, né? Assim como ele pode utilizar as fases uma a uma. O atendimento psicológico para o paciente vivendo, ele sai um pouquinho daquele formato clínico. Aqui não tem tempo determinado. Tem pacientes que eu estou desde que eu comecei na unidade, há 3 anos e meio atrás. Eles continuam comigo. Claro que, né, com a frequência bem menor. Mas tem pacientes que eles só precisam mesmo de suporte, gente. Eles só precisam se sentir querido, se sentir amparado nesse momento onde ele acha que o mundo ruiu. Então, o acompanhamento aqui, a intenção maior do acompanhamento é fazer com que o paciente se empodere. O paciente, ele precisa, é direito dele saber tudo. Ele tem que saber sobre o antirretroviral, sim. Ele tem que saber sobre os efeitos colaterais, sim. Ele tem que saber sobre que existe uma lei que protege ele. Ele tem que saber dos direitos, ele tem que saber, né, o que pode acontecer e como ele pode se defender. Então, garantir nesse momento o empoderamento, como eu falei, através de informações claras, é fundamental. Né? É fundamental. A gente percebe aqui no dia a dia que a colega enfermeira, ela vai, notifica, né? Notifica no Sinam, ela dá todas as informações, ela costuma perguntar alguma dúvida, ele diz que não. Mas a gente percebe que no segundo atendimento, muito do que foi dito, né, para o paciente é como se tivesse dado uma amnésia parcial. Muito do que foi dito ele já esqueceu, ele não lembra, ele tem dúvida. E isso é porque a gente atribui aquele impacto do momento, né, onde a incredulidade meio que predomina. Né? Então, eu costumo, no meu atendimento, eu costumo iniciar, claro que depois da apresentação inicial, e não existe a padronização no que diz respeito ao trabalho aqui, porque cada paciente reage de um jeito. Então, enquanto tem pacientes que eu tenho tempo de explicar como é o processo, como é a frequência, tem outros não, que eu já tenho que pular. Tem momentos que não dá tempo sequer de eu me apresentar, de eu falar meu nome. E lá na frente é que a gente volta e vai para a apresentação inicial. Então, é tudo muito de acordo ao momento. Né? Tudo tem que ser, na verdade, ajustado de acordo à necessidade do paciente. Né? Mas eu costumo, geralmente, quando possível, nos meus atendimentos, a perguntar para o paciente o que é que você sabe sobre o HIV. Porque eu, Carlinéia, como psicóloga, eu sei o que eu sei, né? Eu sei que eu sou capacitada, eu sei que eu tenho aqui o médico, eu tenho a enfermeira, assistente social, para mim está tirando as dúvidas quando a minha área não contempla o saber. Mas e o paciente? Né? O HIV, ele é uma doença que desde o início ele vem lá envolto em muitos mitos, em muitos preconceitos, em muitos juízos de valor. Então, eu não sei se esse paciente que eu estou recebendo, se ele está lá acreditando que o HIV é aquilo que a gente viu nos anos 80, ou se ele sabe o que é que a gente vive em 2020. E por não saber o que é que o meu paciente sabe, eu peço para ele me dizer o que ele sabe e, baseado no entendimento dele, claro, no vocabulário dele, no conhecimento dele, a gente vai trabalhando. Né? Como eu disse, o ser humano é único e singular. Então, eu não posso
digamos assim, padronizar o meu atendimento. Eu não posso conversar da forma que eu converso, né? E aí a gente entra na escolaridade, a gente aqui tem pacientes de analfabeto funcional, a gente tem, né, pós-docto, são questões diferentes. Eu não posso agir da mesma forma, eu não posso conversar da mesma forma. A minha intenção como profissional é fazer com que eu seja entendida, independente de quais são os caminhos, qual é o vocabulário que eu vá utilizar. Em momento nenhum a gente infringe a ética da psicologia, nem a ética do protocolo do CERPAT, mas em vários momentos, sim, a gente tem que estar ajustando algumas situações ao momento, né? Então, a Lei 12.984 de 2014 é a lei que assegura, né, os direitos do paciente soropositivo, do paciente que vive com HIV. Né? E a importância do acompanhamento psicológico no primeiro momento, né, ela é fundamental importância. Como eu falei, esse primeiro momento é um momento de dúvida, é um momento que o paciente ele se sente uma bomba relógio. Quando eu falo paciente, eu não estou dizendo que todo paciente é assim. A gente está falando da maioria, a gente está falando, né, do nosso dia a dia, o que a gente percebe. Então, ele pensa que é uma bomba relógio. Gente, eu tive paciente aqui para perguntar, recente, se ele ia poder, algum dia, dar um abraço na sobrinha dele, que ele tanto ama. Então, você veja a que ponto a dor desse indivíduo. Ele pensar assim, eu não vou mais poder tocar a minha sobrinha. A ideação suicida no paciente HIV, ela é algo muito frequente, muito frequente. Tem pacientes que estão em atendimento e falam, eu vou sair daqui, e aí ele descreve, né, de forma clara e sucinta como que ele vai fazer para acabar com aquela dor. A gente entende que quem comete o suicídio, na verdade, ela não quer por fim a vida, ela quer por fim o sofrimento. É o sofrimento que está acabando com ela. Então, ela pensa que a única forma de minimizar aquele sofrimento é quando fim a vida. E a gente percebe isso no contato, no atendimento, no dia a dia do paciente HIV. E a gente não pode permitir, a nossa equipe em multi, a gente não pode permitir, como profissional e como pessoa também, porque é impossível você trabalhar em um centro de referência desse quando você não tem empatia. Você tem sim que ter empatia, você não vai chorar com o paciente, você não vai colocar no colo, abraçar e desaguar, mas você deve se colocar, até para a sua atuação ser significativa e relevante na vida do outro, você deve, em algum momento, se colocar assim no lugar dele. Né? Então, articular a rede de apoio de forma individual também é muito importante. E quando eu digo de forma individual, é porque eu tenho pacientes aqui que entra, né? Como está a sua adesão? Você está tomando a medicação? Sinceramente, não. Ele diz sim para a enfermeira, ele diz sim para o médico, mas lá na psicologia, onde o sigilo, né, onde ele tem certeza que ali vai ficar, ele fala, não, Carolina, eu não estou tomando a medicação. Por quê? Aí ele falou, o médico disse para mim que eu preciso de gordura no meu organismo, que eu preciso tomar a medicação alimentada, e eu não tenho o que comer, logo eu não estou tomando a medicação. É forte, né? É um impacto para um profissional ouvir um paciente dizer que ele não está tendo adesão medicamentosa porque ele não tem alimentação. E quando a gente sabe que lá fora as pessoas apontam o dedo e falam, o governo dá o preservativo, a pessoa não usa. Aí a pessoa infecta porque quer, porque a grande maioria acha que quem tem HIV foi promíscuo, foi negligente, é culpado, né? É sempre culpa que direciona para o HIV. Então, o governo dá a medicação, ele não toma, e vocês têm que ir atrás, em busca dessa pessoa, para que ele tome a medicação, mas essa pessoa que pensa, que faz esse juízo de valor, ela não sabe o que é que acomete o paciente, o que é que leva o meu paciente a deixar de tomar a medicação. Então, a falta de alimentação é uma delas. A outra questão é o preconceito, que leva ao abandono. E uma outra questão também que leva ao abandono é o efeito colateral que, infelizmente, ainda acontece em alguns casos. Né? Então, assim, quando eu falo articular de forma individual, é porque esse paciente ele vai precisar da assistência social, ele vai precisar de um auxílio eventual, ele vai precisar de uma cesta básica, ele precisa que eu olhe como que está a vacina dele, como que está tudo. Só que eu tenho aquele outro paciente, como eu te falei, né, aquele paciente que ele tem uma escolaridade, um nível socioeconômico melhor, ele não vai precisar dessa rede de apoio, ele não vai precisar da cesta básica, né? Ele tem
informação suficiente para ele atualizar a vacina dele. Ele só precisa que eu sinalize. Então, a articulação da rede de apoio eu costumo fazer de forma individual, baseada na necessidade de cada paciente, né? E a humanização no atendimento, esse aí, gente, tem que ter, né? Seria muito bom que para vir trabalhar no centro de referência fosse feito antes, né? Traçado o perfil, se é condizente com o cargo. Mas o que eu percebo nesse período que eu estou aqui fazendo parte dessa equipe é que geralmente quem não tem a empatia, quem não consegue se solidarizar com a causa, acaba pedindo para sair, né? Acaba pedindo para sair porque aqui é um lugar de dor, é um lugar onde a gente tem que a todo momento se colocar no lugar do outro. Licença, Carlinéia, falta 5 minutos, viu? 5 minutos? Isso. É porque é um assunto tão envolvente que passa bem rápido. Trabalhar com pessoas vivendo com HIV e AIDS requer do terapeuta, né, como eu falei, uma dose de empatia. A psicologia, ela tem várias abordagens. Geralmente, quando alguém me aborda, qual o tipo de abordagem que eu uso aqui com o meu paciente, eu digo que é a TCA. Né? Então, a TCA, para quem é psicólogo, sabe que ela não existe, ela é fictícia, ela, na verdade, é uma invenção, mas a TCA, eu digo que é a terapia centrada no amor, e eu meio que inventei esse termo, que eu acredito que a TCA ela é capaz de desconstruir o autopreconceito, né? E levar o cliente a acreditar que existe, sim, vida após o HIV. Existe vida após o HIV, e a terapia centrada no amor, ela faz essa facilitação, né? Eu tenho uma plaquinha lá na sala que fala: se você não falar, a dor não vai embora. E essa frase eu utilizo muito, né, com os pacientes para dizer a ele: você precisa falar para que essa dor vá embora. Né? E para fechar aqui, né, com os todos discordantes, eu trouxe aqui em forma de símbolo, né, o positivo versus o negativo é igual a 2 positivos. Então, assim, o casal discordante, ele pode sim ter uma vida tão de forma natural, né, digamos assim, quanto o casal que nenhum dos dois tem o HIV. Mas o casal discordante, a gente percebe aqui que também é um público aqui no nosso serviço que ainda sofre, né, de muito preconceito, muita vontade de dedo, muito questionamento, né, a ponto de, mesmo dentro do serviço, ter situações da pessoa perguntar: como que você tem coragem de estar envolvido, né, com alguém que você saiba que tem HIV? E aí eu pergunto: e quantas pessoas têm, né, que estão envolvidas e não sabem que tem? Quando eu coloco ali o I, que é igual a I, é algo que eu também debato muito. Indetectável é sim igual a intransmissível, né? Existe alguma área médica que não aceita, não concorda, não quer falar sobre porque acha que é complicado. E aí entra novamente, né, o nível de entendimento do paciente. Você tem que trabalhar um detectável, intransmissível, baseado no entendimento do paciente, para que não haja, né, em algum momento, ele entenda de forma equivocada, né? O autojulgamento derivado do estigma social, ele é muito prejudicial, né, em todas as fases, principalmente ao casal discordante. A PrEP é algo aqui no Serpat que, graças a Deus, é efetivo, acontece, e todos os casos aqui que estão em acompanhamento são casos de sucesso, e a gente espera que continue assim, né? E a importância do acompanhamento psicológico ao casal discordante, mas aqui na unidade a gente, infelizmente, não tem espaço para trabalhar grupos como a gente pensa, como a gente tem o projeto. A gente só pode estar fazendo um trabalho individualizado. Quanto psicóloga, eu não posso acompanhar o casal, né, discordante. Geralmente eu acompanho só o paciente, mas existem casos onde o paciente ele pede, abre mão, que ele já se sente empoderado, ele já se sente fortalecido, e aí eu deixo de acompanhar e eu faço um acompanhamento breve ao parceiro, porque às vezes o parceiro ele se sente, né, nessa necessidade
brincadeira, né? Mas o que magoa, o que fere, nunca vai ser brincadeira. Nunca vai ser. Então, pessoal, para finalizar a minha fala, eu convido todos vocês aí para essa breve reflexão. O Ministério da Saúde, ele fala que até o final de 2020, né, e nós estamos chegando ao final de 2020, todo brasileiro ele vai ter ou um parente ou um amigo próximo com HIV. Então, eu convido vocês, vamos fazer esse caso cair por terra todo juízo de valor, todo preconceito, todo estigma, né? Todo apontar de dedo, toda ironia, toda brincadeira sem graça, porque não é brincadeira, é maldade. Vamos fazer cair por terra, né? Nós sabemos que o convívio com pessoas vivendo não causa nenhum malefício, você não corre nenhum risco. O contato, o abraço, o aperto de mão, né? Além de profissionais, nós devemos ser seres humanos. Além de ser um bom profissional, nós devemos ser bons, né, em primeiro lugar, bons seres humanos. Então, vamos todos entrar nessa luta, não agora, em dezembro, que é o dezembro vermelho, né, que nós estamos, né, mais empenhados ainda nessa luta, mas que todo ano, a partir de agora, seja vermelho. Que todo ano seja ano, né, que todos os meses sejam meses de combate, sejam meses de luta contra esse grande vilão, que é o preconceito aos nossos amigos, aos meus queridos e amados pacientes vivendo com HIV. Certo? Muito obrigada. E eu agradeço, Christian, sabe, o convite. Muito obrigada. Brilhante, Carlineia. Muito, muito obrigado pela sua palestra excelente e em nome da IFMSA Brasil ESC, nós agradecemos sua presença e disponibilidade.